Capítulo 9. Quanto ao pacto anterior, ele tinha exigências legais para o serviço sagrado e também um lugar santo na terra. Pois construiu-se um primeiro compartimento de tenda em que havia o candelabro, a mesa e os pães da apresentação. Esse é chamado lugar santo. Mas atrás da segunda cortina havia o compartimento de tenda chamado Santíssimo. Este tinha um incensário de ouro e a arca do pacto, totalmente revestida de ouro, na qual havia o jarro de ouro com o maná, o bastão de Arão que havia brotado e as tábuas do pacto. E em cima dela havia os querubins gloriosos cobrindo a tampa propiciatória. Agora, porém, não é ocasião para falar dessas coisas detalhadamente. Estando essas coisas construídas desse modo, os sacerdotes entram regularmente no primeiro compartimento da tenda para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo compartimento, só o sumo sacerdote entra, uma vez por ano, não sem levar sangue, que ele oferece por si mesmo e pelos pecados que o povo cometeu em ignorância. O Espírito Santo esclarece assim que o caminho para o lugar santo ainda não havia sido revelado enquanto a primeira tenda existia. Essa tenda é um símbolo para a época atual. De acordo com esse arranjo, se oferecem tanto dádivas como sacrifícios. No entanto, esses não são capazes de tornar perfeitamente limpa a consciência do homem que presta serviço sagrado. Eles têm a ver apenas com alimentos, bebidas e várias lavagens cerimoniais. Eram exigências legais referentes ao corpo e foram impostas até o tempo determinado para endireitar as coisas. No entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já aconteceram, ele entrou na tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, isto é, não desta criação. Ele entrou no lugar santo, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue, de uma vez para sempre, e obteve para nós um livramento eterno. Pois, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os que se tornaram impuros, santifica visando a purificação da carne, quanto mais o sangue do Cristo, que por meio de um Espírito eterno se ofereceu a Deus sem defeito, purificará de obras mortas a nossa consciência para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente. É por isso que ele é mediador de um novo pacto, a fim de que os chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para que eles fossem livrados, por meio de resgate, das transgressões cometidas sob o pacto anterior. Pois, onde há um pacto, é necessário haver a morte do pactuante humano, porque um pacto é validado com a morte, visto que não tem efeito enquanto o pactuante humano está vivo. Portanto, o pacto anterior também não entrou em vigor sem sangue. Pois, depois de Moisés anunciar todos os mandamentos da lei a todo o povo, ele pegou o sangue dos novilhos e dos bodes, e também água, lã escarlate e hisopo, e aspergiu o livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus os mandou guardar. Ele também aspergiu com o sangue a tenda e todos os objetos usados no serviço sagrado. Sim, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e a menos que se derrame sangue, não há perdão. Por isso, era necessário que as cópias das coisas nos céus fossem purificadas por esses meios, mas as coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. O objetivo não era que ele se oferecesse muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no lugar santo com sangue que não é o seu próprio. Senão teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no final dos sistemas de coisas, ele se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como está reservado aos homens morrer uma só vez, mas depois disso receber um julgamento, assim também o Cristo foi oferecido uma só vez, para levar os pecados de muitos. E na segunda vez que ele aparecer, será a parte do pecado.
e ele será visto pelos que o esperam ansiosamente para a salvação. Capítulo 9. Quanto ao pacto anterior, ele tinha exigências legais para o serviço sagrado e também um lugar santo na terra. Pois construiu-se um primeiro compartimento de tenda, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da apresentação. Esse é chamado lugar santo. Mas atrás da segunda cortina